Olá a todos. O evangelho para nossos encontros dessa semana será o evangelho ainda de São João, no capítulo 20. Estamos na metade do capítulo 20 e o que vai acontecer ali se encontra em dois momentos, em dois domingos diferentes. No domingo da ressurreição é a primeira parte desse evangelho e uma semana depois, no segundo domingo, como próprio o segundo domingo do tempo pascal. Por isso também escolhemos esse evangelho, a volta, quando Jesus se aparece novamente para os apóstolos. Portanto, uma primeira vez no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, e uma semana seguinte no mesmo lugar. Mas vai acontecer duas coisas diferentes, então vamos ver, pouco a pouco o que vai acontecer. Diz a passagem evangélica que na noite daquele dia, isso é, do dia da ressurreição, quando Maria Madalena, naquela manhã, tinha ido até o sepulcro, foi buscar o Senhor e se teve esse encontro com Jesus ali ressuscitado no sepulcro. Maria Madalena, os apóstolos João e Pedro tinham corrido também, mas viram o sepulcro vazio e voltaram para casa. Então estamos nesse momento, tá? De manhã, Jesus tinha se aparecido a Maria Madalena, tinha falado para ela que voltasse e comunicasse aos apóstolos que Jesus voltaria para estar com eles. Então eles estão, naquela noite, daquele dia, reunidos dentro do cenáculo, daquele lugar onde na quinta-feira santa ele havia instituído a Eucaristia e o sacerdócio. Eles estão ali, com medo, diz o Evangelho. Mas ali se encontra apenas 10 dos apóstolos. Judas se havia matado, já não estava entre eles, e, igual que João e Pedro tinham saído, mas tinham voltado, havia um apóstolo, Tomé, que também havia saído, mas ele não havia voltado naquele dia. E Jesus apareceu como prometeu a Maria Madalena. E ali estão 10, Os apóstolos, os 12 menos Judas, morto, e Tomé, que estava fora, perdido, quem sabe o que estava fazendo, Estava distraído. Bom, e é nesse contexto então que Jesus se apresenta e oferece para eles a paz. Jesus ressuscitado oferece a paz. É verdade que é costume judaico oferecer a paz, shalom, é a palavra da paz. Mas nesse contexto do ressuscitado é uma paz diferente que Jesus está oferecendo aos apóstolos e através deles a todos nós. Bom, Jesus teve esse momento ali com eles. Os outros evangelistas vão narrar que até teve um momento que Jesus pediu alimento, que estava tudo fechado. Jesus apareceu, atravessou as portas fechadas, algo muito surpreendente, Eles estavam se deparando com essa nova realidade do ressuscitado, que já não havia portas, janelas que pudessem impedir ele entrar e sair. Surpreendente, Bom, domingo seguinte, uma semana depois, novamente estavam os apóstolos reunidos, mas os apóstolos tinham avisado a Tomé: olha, Tomé, você não estava, mas Jesus, ele apareceu e ele está diferente, ele está ressuscitado. Aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falava, aconteceu realmente. Então Tomé está ali, mas está meio desconfiado. Como é possível? Não é possível um morto voltar assim da vida. Nós vimos, nós colocamos ele dentro do sepulcro. É verdade que as mulheres falaram, que Pedro e João foram e não encontraram nada no sepulcro. Bom, nesse contexto deles ali reunidos, diz Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ali eles ficaram em oração sempre, Eles estavam ali, rezavam, com medo, Mas rezavam. E Maria, Nossa Senhora, às vezes estava ali rezando com eles. Bom, nesse segundo domingo, Jesus aparece outra vez e está ali Tomé. Então Jesus vai direto com ele. Tomé, toca aqui, olha só, sou eu mesmo, Tomé. Jesus chama Tomé a ter essa experiência dele, da ressurreição. Ainda que tenha que tocar aquele corpo glorioso, um corpo diferente, mas ainda com as marcas da paixão, do amor dele. Estão as feridas nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. E Jesus sopra sobre esses apóstolos o seu Espírito Santo e dá esse mandato, essa comunicação de que eles agora exerçam esse ministério pelo qual eles foram chamados, o ministério sacerdotal de evangelizar, de levar o evangelho para todas as partes.
Então, essa primeira pergunta, o que pode significar na minha vida, para mim, no meu hoje, essa paz desse Cristo, e olha só, desse Cristo ressuscitado? O que diz isso para mim? E por que essa pergunta? Quando fomos repassando um pouco o Evangelho, dizíamos, né, que Jesus, e é costume judaico, cumprimentar com esse oi, né, esse shalom, paz para você. Mas dessa vez Jesus quer trazer uma paz realmente diferente àqueles apóstolos e na minha vida, na sua vida. Por quê? Porque agora ele é um vencedor. Ele já não é só aquele Cristo, verdadeiro homem, sim, encarnado, né, mas agora esse Cristo, verbo encarnado, Deus encarnado, vencedor da morte. Então é essa paz que ele nos quer trazer, uma paz que abre um horizonte novo, uma novidade, né? A morte, o último inimigo foi vencido, queridos apóstolos, queridos amigos, queridos irmãos. Já não tem grito, o demônio já não tem grito a morte, que foi a sua pior artimanha, né, do demônio, nos dar a morte. Essa coisa que nós tanto detestamos e evitamos, sim, evitamos, porque não fomos criados para a morte. Mas agora Deus, que rompeu, quebrou a escravidão da morte, ela continua existindo, mas ela agora é um passo, é uma passagem, é uma Páscoa, né? É uma Páscoa a morte, porque Cristo venceu. E é por isso então que ele nos dá essa paz. Ele agora, vencedor dessa morte, uma vez que passou, diz: a paz esteja convosco, vivam em paz. Já não tem que ter medo da morte. Ela vai estar aí agora como uma janela que vai se abrir, né? Como diz, muito bonito, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de Tolkien, do Senhor dos Anéis. De fato, eu tenho uma coleção completa que às vezes sai no vídeo. Tem no terceiro livro esse discurso maravilhoso que Gandalf diz a Pippin quando estão a ponto de ser invadidos por todos os orcs e os cavaleiros negros, os necromantes, e pensam que vão morrer. Então Gandalf disse na sua sabedoria para Pippin: não, a morte não é um desastre. A morte é só essa praia que temos que atravessar, né? E chegaremos a essa outra praia do outro lado do mar, maravilhosa, onde os cantos vão nos dizer, onde tudo, essa paisagem nova vai nos revelar a verdade. Essa é a morte que Jesus nos trouxe. Essa é a paz que Jesus nos dá hoje. Então, quais foram os efeitos maiores que a ressurreição provocou, causou na vida dos apóstolos? Essa pergunta vem porque eles estavam nesse momento de medo, estar fechados, preocupados, o que seria agora da vida deles, né? Já que Jesus, pois, já não estava como estava antes no meio deles. O que provocou? Provocou uma vida nova na vida deles e, através dele, uma nova forma de nós, hoje, como igreja, a continuação dos apóstolos, relacionarmos com Cristo, nosso Senhor. Tá? Essa é uma das possíveis respostas, né? Claro, cada um vai colocar algo de si, mas eu convido a reflexionar assim também. Essa vida nova do Cristo ressuscitado trouxe como efeito aos apóstolos um encontro com Jesus, esse Jesus com quem eles caminharam, com quem eles falaram, de quem eles receberam tanto ensinamento, de quem eles viram, né? E tiveram fé e falaram: Tu eres realmente o Filho de Deus. Agora eles falam com esse mesmo Jesus que está, vamos usar uma palavra um pouco abusada, né? Está escondido nos sacramentos. Diz a passagem que nós lemos que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e que também mandou eles realizarem os sacramentos. Vão perdoar os pecados, falava Jesus, né? No meu nome, de fato. Batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Na Santa Ceia, algumas semanas antes, alguns dias antes desse momento do Espírito Santo, Jesus tinha realizado naquele mesmo lugar a Eucaristia e falou para eles: façam isso em minha memória. Então, a partir de agora, parte da relação dos apóstolos com Cristo é através dos sacramentos. O encontro se dava através dos sacramentos e eles tinham que levar os sacramentos para toda a igreja, transmitir isso. Isso por uma parte, a vida sacramental, o modo de estar com Cristo, de se relacionar com Ele, e por outro, na oração. Agora a oração deles ganhou um novo significado. Antes, com Cristo, junto a Cristo, eles rezavam para Deus Pai. Eles recitavam os salmos, que é a oração própria dos judeus, recitar os salmos, né? Eles aprenderam o Pai Nosso e recitavam o Pai Nosso com Cristo. Agora eles também rezam para o Cristo.
rezam ainda essas orações para Deus Pai, mas agora cheios do Espírito Santo que está neles, esse Espírito que habita no coração, que por isso eles receberam, no Espírito Santo, eles também rezam para Cristo e conversam com Cristo nessa vida de oração. Esse também é o novo modo deles viverem essa vida cristã que se iniciou com a ressurreição, né? A vida cristã realmente inicia com essa nova forma de relação com Cristo nosso Senhor. Bom, essa terceira pergunta é mais pessoal, por isso eu que não vou prolongar-me, só queria convidar realmente a todos a pensarem, né, na minha própria vida, essa ressurreição de Cristo, que é também a minha ressurreição, tá bom? Na liturgia da Vigília Pascal, nós fizemos todo um ritual, né, na missa também batismal, ritual batismal. Por que tudo aquilo? Porque através do batismo nós somos inseridos, nós vivemos uma vida de Cristo e a ressurreição de Cristo, portanto, também é nossa ressurreição. Cristo ganhou já para nós a ressurreição. A nossa alma já não vai ficar presa em um lugar. Ela vai ter um encontro com Deus, vai ter um juízo. Desejamos, claro, que desse juízo a nossa alma entre no céu, mas tudo isso já é possível, coisa que antes não era, antes da ressurreição de Cristo. Então o convite aqui para cada um é: o que a ressurreição de Cristo está mudando na minha vida? Essa consciência que eu tenho, essa certeza de fé que eu tenho, de que Cristo ressuscitou e ressuscitou não só Ele, para Ele ter o corpo glorioso, mas para que eu ressuscite, o que isso está mudando diariamente na minha vida. Tomara que cada um possa ir partilhando também as reflexões sobre essa terceira pergunta. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.